Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Deus, Jesus, ele é a serpente. Deus, quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 5, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus, que Deus são 7 Espíritos. E Jesus é o 7º Espírito. Jesus é o 7º Espírito de Deus. Quando os 6 Espíritos de Deus falam, o resultado é Jesus Cristo, que é o 7º Espírito. Deus são 7 Espíritos. E Deus começou a fazer a obra dele aqui na terra de salvação, usando o primeiro corpo físico que Deus se apresentou para Moisés no monte. Moisés viu o corpo físico de Deus no Monte Sinai. Esse foi o primeiro corpo. E depois veio o corpo de Cristo. Aí quando você junta os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo dá 9. 9 que é a serpente, é a sabedoria verdadeira no hebraico. Entendeu? Jesus, ele é a serpente. Isso aí o próprio Jesus confirma. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 13. A epígrafe do texto aqui fala a importância do arrependimento. Livro de Lucas, capítulo 13, o número 13, o que significa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para você os 10 mandamentos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3, com os 10, 13. Lucas 13 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para você os 10 mandamentos. Olha o que ele diz aqui, ó. Lucas 13, versículo 1, ó. Naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos Galileus, cujo sangue Pilato misturara com o seu sacrifício. Respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses Galileus foram mais pecadores do que todos os Galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos os homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Agora ele começa a dizer a parábola que Deus fala. Ó. Versículo 6, são 6 Espíritos de Deus falando. Ó. Versículo 6, ó. E dizia esta parábola um certo homem, Deus falando. Ó. Os 6 Espíritos são Deus, Jesus é o 7º Espírito, a palavra. Ó. E dizia esta parábola um certo homem. Tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, olha lá, ó, versículo 7, não achando, ele disse a Jesus, que é o 7º Espírito. Ó. Versículo 7, ó, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Versículo 9, Jesus, que é a serpente, falando, ó, se der fruto ficará, senão depois mandará cortar. Ou seja, aqui está dizendo que a palavra de Jesus está sendo pregada. Todo aquele que ouvir se arrepender e der fruto pregando o evangelho será salvo. Aquele que não se arrepender e morrer ignorando a Deus estará no lago de fogo com o diabo e seus anjos. Portanto, não, vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E Jesus, ele é os 10 mandamentos. Amém?